Você já olhou pra alguém e pensou como que essa pessoa chegou onde chegou? Não é inveja, é uma pergunta legítima, porque você conhece pessoas que trabalham muito, que são extremamente talentosas e que têm tudo no lugar e mesmo assim continuam paradas no mesmo patamar. E você com toda certeza conhece outras pessoas que fazem menos, se esforçam menos, acumulam mais e têm mais reconhecimento, dinheiro e oportunidade. Tudo chega nelas de um jeito que parece magnético. E eu passei anos achando que era apenas networking. E depois eu acabei achando que era sorte. Mas, gente, hoje eu entendo, trabalhando mais de 15 anos com moda, que é estratégia. E de um jeito ou de outro, nenhuma dessas respostas fechavam o meu raciocínio completamente, porque sempre tinha alguém com menos rede, com menos sorte, com menos estratégia e que mesmo assim chegava lá. Até que eu me deparei com uma teoria desenvolvida por um médico suíço em 1919, que não é um coach, não é um guru de produtividade, e ele era um médico. E o que ele descobriu mudou completamente a forma como eu entendo poder, imagem e dinheiro hoje. Esse médico se chamava Carl Gustav Jung, e o que ele descobriu foi que existe um software rodando dentro da cabeça de cada um dos seres humanos. E um software que você não instalou, que você não escolheu e que provavelmente você nunca atualizou. Esse software não é o seu talento, nem sua inteligência, nem seu esforço, nem o seu network. Sabe o que ele é? Ele é o que determina quem você atrai, que tipo de dinheiro chega até você e qual é o teto que você continua batendo sem entender o porquê. Esse software, gente, se chama Arquétipo e hoje eu vou te mostrar como ele funciona e como você pode se beneficiar com toda essa estratégia. E hoje você vai descobrir qual o seu e cada um dos outros. Se você entende que imagem é poder, que moda é estratégia, esse vídeo é pra você. Se fosse você, eu colava comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender e que você sairá muito mais rico do que entrou. Bora lá falar de moda inteligente comigo! Antes de entrar nos 12, a gente precisa explicar onde vem esse conceito, né? Qual a fonte, que tudo isso importa demais. Jung trabalhava com pacientes psiquiátricos e uma coisa começou a chamar muita atenção dele. Pacientes completamente diferentes, de culturas completamente diferentes, com histórias de vida completamente diferentes, tinham os mesmos sonhos, os mesmos símbolos, as mesmas figuras aparecendo. Um guerreiro, uma mãe poderosa, um velho sábio, uma sombra perseguindo, e ele foi além. Viajou, visitou tribos na África, comunidades indígenas dos Estados Unidos e viu a mesma coisa. Mitos que se tocaram contando histórias quase idênticas. Padrões que se repetiam em culturas que jamais tiveram contato entre si. Isso não podia ser coincidência e Jung chegou a uma conclusão radical. Existe uma camada do inconsciente que não é sua, não é pessoal, não é coletiva, é um arquivo compartilhado por toda a espécie humana. E ele chamou isso de inconsciente coletivo. E dentro desse arquivo existem estruturas, aqueles padrões que se repetem, forças que moldam os nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas relações, e ele chamou essa estrutura de arquétipos, do grego arque, que significa primeiro, e tipos, que significa modelo. O primeiro modelo, o padrão original. E agora vem a parte que mais interessa para quem tá focado ali em usar a moda como estratégia, né? Poder, dinheiro. Esses padrões, gente, eles não ficam só na psicologia. Eles vazam para tudo. Pra forma como você se comunica, pra forma como você se cobra, pra forma como você aparece publicamente e pra forma como as pessoas te percebem antes de você abrir a boca. E principalmente para a forma como o mercado responde a você. Cada arquétipo tem uma frequência econômica, um tipo de energia que atrai um tipo específico de dinheiro, de cliente, de oportunidade, de vivência, e quando essa frequência ela tá clara e consistente, o mercado, a vida, o comportamento acaba respondendo. Mas quando está embaralhada, você pode ser extremamente talentosa e mesmo assim continuar invisível. Fala sério, gente, você já sentiu isso no seu coração? Nossa, tem pessoas que são menos talentosas do que eu, que fazem menos do que eu, e elas são muito mais bem-sucedidas. Arquétipos. Então vamos lá para os 12 arquétipos. Já pega a caderninha e a caneta, tá? Primeiro de tudo, tenta identificar o seu e presta atenção não só nos que ressoam, mas também nos que geram um certo desconforto para você. Porque é exatamente aí que está o trabalho. Quais deles eu preciso trabalhar para ter uma melhor
vida. Primeiro, gente, o arquétipo 1 é o inocente. A meta do inocente é segurança e confiança. É a parte de nós que acredita que se fizermos tudo certo, o mundo vai responder bem. Que existe uma fórmula, que seguir o caminho certo tem recompensa. A frequência econômica do inocente atrai comunidade, fidelidade, confiança. As pessoas compram do inocente porque acreditam nele. É aquele negócio, nossa, essa pessoa é tão inocente, ela nunca me passaria pra trás. Ele tem uma autenticidade que as pessoas conseguem ver. Mas a sombra do inocente, ela é cara. Quando ele tá operando no negativo, ele nega os problemas. Ele acredita que as coisas vão se resolver sozinha, evita conflitos, evita cobrar, evita renegociar. E aí, gente, o talento pode existir, mas o retorno não é tão bom. Por quê? Porque não consegue se defender. É inocente demais. E Má, quais são as marcas que operam nessa frequência pra gente entender? Gente, marcas de bem-estar, de natureza, de alimentação limpa. E pessoas, Má, aquele perfil que você segue porque você sente que é genuíno, que tem performance, que você confia sem saber exatamente quem a pessoa é. Esse é o arquétipo inocente, ele nunca te passa a perna. Temos o arquétipo também do explorador. A meta do explorador é evitar o estagnamento. É o arquétipo que empurra para fora a zona de conforto, que busca novos territórios, novas ideias, novas formas de fazer. E o que ele faz? Ele atrai audiências novas, mercados emergentes, parcerias inesperadas. O explorador, gente, é o primeiro a chegar num território, e quem chega primeiro define o jogo. Aquela pessoa que ela é avançada, pra frente, é o famoso pra frente. Mas a sombra também custa caro. Quando ele é negativo, ele é inconstante. Começa 10 projetos e não termina nenhum. Muda de direção o tempo inteiro antes de colher o resultado. Constrói audiência em vários lugares e não aprofunda em nenhum. E o resultado é muita energia gasta e pouca conversão. O explorador precisa aprender que liberdade e consistência não são opostos. A virada acontece quando ele para de fugir do estagnamento e começa a construir profundidade dentro da exploração. Então não basta ser ali a pessoa que chega primeiro, a pessoa que tem mais sede, se você não consegue ser constante com as suas atitudes. Sábio. A meta do sábio é compreensão, não dados, tá? Verdade. O sábio, ele não quer acumular informações, ele quer entender o padrão por trás das coisas. Ele quer desencriptar como o mundo funciona. A frequência do sábio, ela atrai o quê? Autoridade intelectual, consultoria, posicionamento premium. Então, quando o sábio, ele está ali no seu positivo, as pessoas pagam mais pelo que ele diz, porque sentem que ele entende algo que a maioria não entende. Gente, é aquela pessoa que você para pra conversar e você fala, caraca, que pessoa culta, inteligente, ela domina. Às vezes ela nem é tão assim cheia das informações, mas ela domina o ambiente. Mas também tem a sombra, né, que é devastadora. Ele fica o tempo inteiro querendo fazer mais antes de lançar um projeto novo, ou ele refina mais um pouco antes de ter alguma atitude, estuda mais um pouco antes de cobrar e tá sempre nesse processo que nunca sente que é suficiente. E no processo ele fica preso ali numa espiral de aprofundamento que nunca chega no final. Então o sábio é aquela pessoa que ele não começa um projeto, ele sempre fala, eu vou estudar mais, vou melhorar meus equipamentos, eu vou aumentar minha equipe. Sabe aquela pessoa que nunca consegue dar o início? E qual que é a virada? A virada do sábio é entender que as pessoas, elas não estão de olho na perfeição. Eles querem o quê? Clareza da entrega. Então, independente de qual seja a profissão dessa pessoa, ela tem que entender que o que basta é começar. Antes feito do que perfeito. Gente, já coloca aqui nos comentários qual dos seus arquétipos vocês são e dá pra ser mais de 2, tá? Próximo é o herói. A meta do herói é superar obstáculos e provar o seu próprio valor. É a energia de eu consigo, de eu vou chegar lá, eu não desisto. A frequência do herói, ela atrai liderança, projetos desafiadores, audiências que querem ser inspiradas. E o herói, ele mobiliza, ele faz as pessoas acreditarem que é possível. E isso tem muito valor nos dias de hoje. Só que qual que é a sombra? A sombra é cria inimigos desnecessários. Por quê? Quando tá no negativo, não sabendo administrar todo esse poder, ele precisa de um adversário para sentir o quê? Relevante. Então ele transforma tudo numa batalha, eu contra os outros, eu contra os outros, e aí começa a afastar seus parceiros, criar polarizações que não precisam existir e a gastar energia em conflitos que drenam o que poderia estar sendo
construído. Aí nós temos o rebelde, que é um dos que eu mais amo, que eu sou uma, inclusive, que a meta do rebelde é a libertação. Ele destrói o que não serve mais. Uma estrutura velha, uma crença limitante, um sistema que não funciona. O rebelde, gente, é a energia da ruptura. A frequência do rebelde, ela é poderosa e ela é muito específica. Ela atrai aquele cult following. As pessoas que seguem o rebelde não são pessoas comuns, são pessoas fiéis, que estão lá por ele. Elas compram não só um produto, elas compram essa visão de mundo que essa pessoa tem. E isso cria comunidades com altíssimo poder e altíssima taxa de indicação. Então aquela pessoa que você faz um trabalho com ela, ela presta um serviço, você compra um produto dela, você se apaixona e você sai falando pra todo mundo que aquela pessoa vale a pena. Só que tem um problema, né? A sombra do rebelde destrói o que ele mesmo construiu, porque quando ele tá ali no negativo, ele destrói por destruir. Ele rompe relacionamentos que ainda poderiam render, ele muda de posicionamento quando as coisas começam a funcionar, porque a estabilidade lembra o quê? Aprisionamento, são pessoas mais livres, e aí tudo começa e recomeça, começa e recomeça. Todos os processos deles são assim, cíclicos. Temos o mago também, que a meta do mago é a transformação. A diferença entre o mago e o herói é essa. O herói é força, o mago ele é consciência. Então o mago, gente, ele muda as coisas, mudando a perspectiva sobre elas. A frequência do mago é talvez a mais premium de todas, porque ele atrai investimento, ele tem parcerias estratégicas, ele tem clientes ali que pagam muito, e o mago é aquela pessoa que ela não vai, quando você vai te vender uma coisa, ela não vai vender um produto, ela vende o resultado, vende o antes e o depois. E isso, gente, a gente sabe ainda mais com as redes sociais, que é o que mais o mercado paga. O mercado adora esse antes e depois para ter ali uma prova social viva. Só que a sombra do mago é o quê? A manipulação. Ele faz o que tiver de fazer para conseguir converter. Então, quando tá no negativo, ele usa esse entendimento que ele tem das pessoas, não só para elevar as pessoas, mas para controlar. E quando isso vem à tona, que sempre vem quando você faz coisa errada, a reputação que levou anos para construir desmorona em semanas. É a maioria dos coaches, né? Aí nós temos o amigo, que, gente, a meta do amigo ele é pertencer. É o arquétipo que lembra que somos seres sociais, que valoriza a igualdade, a empatia, a colaboração. O amigo é o que faz você sentir que não está sozinha. A frequência ali do amigo atrai comunidade, colaboração, negócios baseados em confiança mútua. E quando o amigo está no positivo, ele constrói redes que se sustentam sozinhas. As pessoas indicam no boca a boca porque genuinamente querem que os outros também tenham aquela experiência. Mas a sombra do amigo é a que mais sangra no dinheiro. Vocês perceberam, né, gente? A leitura desse é totalmente que tem vários outros vídeos de arquétipo, vou deixar aqui no card pra vocês, que eu fiz de marcas de pessoas, e esse aqui é muito focado em como fazer a sua imagem virar dinheiro. Então a sombra desse amigo é a que mais sangra, por quê? Porque o amigo não cobra o que vale, por quê? Sente que quebra a conexão. Então ele entrega muito mais do que prometeu, porque ele não quer decepcionar aquela pessoa, tem uma ligação muito grande. Então ela não coloca limites, porque limites parecem o quê? Rejeição. E no final do mês, a conta não fecha. A virada desse tipo de pessoa é entender que sim, você pode servir a comunidade e mesmo assim estar bem financeiramente. Você pode cobrar o que você vale, que isso não vai trair a conexão, você vai sustentar essa conexão. O amante, que a meta do amante é a união e o prazer. Não necessariamente romântico, tá? Não tem nada a ver com romântico. É o arquétipo mesmo da apreciação estética, da intensidade emocional, do compromisso total com o que ama. E essa frequência do amante atrai o quê? Desejo. E desejo é o motor de todo o mercado de luxo, de moda, de lifestyle e de experiência premium. Gente, o amante é basicamente o arquétipo da moda. Assim fala, né? Desejo é igual dinheiro. Então o amante, ele não vende funcionalidade. Ele vende o quê? Sensação, experiência. E sensação tem margens muito maiores do que funcionalidade. Por que você compra essa bolsa Chanel por 70 mil reais e não essa bolsa da Eora por 3 mil? Por quê? Porque nós somos uma marca nova, a gente não tem ainda esse poder, essa sensação. Já a Chanel vende a rodo por quê? Porque eles construíram isso há muitos anos, mas a gente vai chegar lá e passar eles, viu? Só que qual a sombra do amante? Gente, a sombra do amante dissolve a identidade. Porque quando você tá no negativo, sem equilibrar, o amante se funde com o que ama. Então, seja um cliente, um projeto, um parceiro, e perde a perspectiva de si mesmo. Ele toma decisões baseadas em conexões emocionais, quando precisaria de clareza estratégica. E isso tem um custo muito alto. O amante que aprende a amar intensamente, sem perder o centro de si mesmo, é um dos arquétipos com mais poder de atração
nos dias de hoje. Bufão. A meta do bufão é desdramatizar e trazer leveza. O bufão usa o humor para dizer verdades que nenhum outro arquétipo consegue dizer sem gerar conflito. A frequência do bufão atrai audiência e viralização. O bufão tem alcance orgânico que outros arquétipos não têm porque ele é compartilhável. As pessoas mandam para as amigas, mandam ali para os parceiros e isso cria cultura. Você já percebeu na hora quem são essas pessoas na sua cabeça, né? É basicamente influenciadores de massa. Só que a sombra dessas pessoas é a falta de credibilidade, quando ele quer ser levado a sério. Então o mercado, ele tem memória. Se você sempre foi leve, engraçada, hahaha, você não consegue cobrar premium por algo que não existe uma confiança profunda. Por quê? Porque não houve ali um respeito na sua imagem. E as pessoas, elas gostam de você, mas elas não necessariamente te respeitam da forma que um investimento grande, uma compra ou uma relação com você exige. Então, o bufão que aprende a calibrar o peso e a leveza de acordo com o que o momento pede, consegue combinar alcance com conversão de alto valor. Arquétipo do protetor. A meta do protetor é nutrir e defender. É o arquétipo de compaixão em ação. Da pessoa que chega primeiro quando alguém precisa, que cuida, que segura a sua mão, que não te abandona. A frequência do protetor atrai lealdade absurda. O cliente dessa pessoa, ela não vai embora, ela confia, ela defende, ela indica antes mesmo de perguntarem. E esse boca a boca a gente sabe que é o maior ato de marketing possível no mundo. Então tem um poder financeiro muito grande, né? Só que a sombra do protetor é sobre entrega que o quê? Esgota a pessoa. Quando ela tá ali desequilibrada, ela dá muito mais do que foi pago. Ela atende fora do horário, ela resolve problemas que não era pra resolver. O resultado é um ótimo negócio que funciona bem pra todo mundo, menos para quem sustenta. Então a virada dele é entender que se cuidar não é um egoísmo, é o que permite que ele continue cuidando dos outros. O criador. A meta do criador é dar forma ao que imagina, é trazer ao mundo interno para a existência concreta. O criador, gente, não consegue não criar, é compulsivo nisso. Então a frequência dele atrai projetos, reconhecimentos, parcerias criativas. O criador é o arquétipo mais valorizado na economia da atenção, né? Que é nas redes sociais. Porque no mundo de conteúdo infinito, originalidade genuína é escassa e escassez tem preço. Só que a sombra desse criador é perfeccionismo, que nunca monetiza. O projeto que quase tá pronto, o produto que quase precisa de mais ajuste, aquele lá, sabe, ele quase, a coleção que não tá exatamente como imaginou, então não lança. Enquanto isso, a oportunidade que você tem na sua vida, ela passa. Por quê? Se você não lança, outra pessoa lança antes de você. E o criador que lança imperfeito aprende mais em 3 meses do que ficou refinando durante um ano, porque precisa sempre ter a ação de começar. A lição para esse criador é descobrir que o mercado, as pessoas, elas não querem perfeição, elas querem novidades, querem perspectiva, querem uma visão, mesmo que seja imperfeita, mas viva. Não essa versão asséptica que você imagina do mundo perfeito. E o nosso último arquétipo, o governante. A meta do governante é a ordem e a prosperidade do conjunto. É o arquétipo que pensa em sistemas, que constrói para durar, que toma decisões difíceis quando necessário, porque entende que o conjunto importa mais que o conforto imediato. A frequência do governante é a mais direta de todas. Ele atrai poder, delegação, dinheiro grande. O governador não trabalha por hora, ele constrói estruturas que trabalham por ele. E as pessoas reconhecem essa autoridade antes mesmo de entender o porquê. A sombra do governante é a tirania. Quando tá ali desequilibrado, ele controla porque tem medo de perder o controle. Ele não delega porque ele não confia. Ele centraliza as decisões que poderiam ser distribuídas nele. E aí, gente, o negócio para de crescer no exato momento em que deveria escalar. Por quê? Porque ele mesmo virou o maior problema do próprio império. O governante que aprende que liderar é criar condições para que os outros liderem entra no nível de construção que a maioria das pessoas nunca acessa. Agora que a gente passou já pelos 12, eu quero muito que você entenda o mecanismo que faz tudo isso colapsar na prática. Porque o problema não é ter mais de um arquétipo, é normal, tá? Todo mundo tem vários arquétipos. O problema é quando você os mistura sem consciência nenhuma. Imagina que você tem uma frequência natural ali de criador. Você cria coisas bonitas, originais, você tem muita visão de mundo. E as pessoas, elas reconhecem isso de você. Mas na hora de cobrar, você entra no modo amigo, do arquétipo amigo. Você não quer ali cobrar porque você não quer criar um desconforto, você não quer parecer que você só pensa em dinheiro, e aí você o quê? Cobra menos do que vale, entrega mais do que foi contratado, e no final você sente, na verdade,
sente. Ou, por exemplo, você tem uma frequência do sábio, sua análise é diferenciada, sua profundidade é rara, mas na hora de aparecer publicamente, você ativa o inocente. Você fica ali se perguntando se você sabe o suficiente, se você tá pronto, se o seu conteúdo é bom o bastante, e aí você continua construindo em silêncio, enquanto muitas pessoas com bem menos conhecimento e clareza do que você vencem. Por quê? Porque as pessoas têm noção de arquétipo, e isso que a gente chama de vazamento de frequência. E é o motivo mais comum pelo qual pessoas talentosas ganham muito menos do que deveriam. Por quê? Porque, gente, o mercado não é justo, mas ele é consistente. E ele responde ao que recebe de forma consistente. Então, quando a sua frequência é clara, quando você entende quem você é, os arquétipos que você tem que usar nas suas estratégias, ainda mais visuais, e lá no vídeo tem bastante do de moda, todo mundo responde com uma consistência que parece muito mais mágica. Por quê? Porque você tá tendo estratégia na hora de agir da maneira que deve. Então tá, Má, como que eu descubro o meu arquétipo dominante? Antes de tudo, uma ressalva importante, tá? Identificar seu arquétipo não é um teste de personalidade pra você ir nos stories, nada disso. Não é uma etiqueta e não é uma identidade nova que você abraça e pronto. Como eu falei, são vários. É basicamente uma ferramenta de diagnóstico. Você usa pra entender de onde vem sua força natural, onde está o seu problema, né, o seu vazamento, como comentamos, e como alinhar o que você projeta com o que você realmente é. Então, 3 perguntas que ajudam muito a identificar o seu arquétipo são: primeira, quando você está no seu melhor, o que as pessoas costumam dizer sobre você? Não o que você acha de si mesma, tá? O que as pessoas de fora percebem. Esse feedback, gente, que é espontâneo, aponta direto pro seu arquétipo. Segunda, o que te causa mais conflito interno no seu trabalho? Cobrar? Aparecer? Delegar, manter consistência? Cada um desses conflitos correspondem a uma sombra específica. E a sombra que mais te persegue é a sombra do seu arquétipo principal. E a terceira, que tipo de cliente, parceiro ou oportunidade aparece para você de forma recorrente, mesmo quando você não foi atrás. Porque o mercado, gente, ele atrai de volta o que você emite. E se você constantemente atrai pessoas que precisam ser salvas, você tem ali ou um protetor ou um herói. Se você atrai pessoas que querem transformação profunda, tem um mago. Se você atrai pessoas que querem pertencer a algo maior, tem um governante ou um amigo. Então use essas perguntas como ponto de partida. Depois olha também para sua comunicação pública, para a forma como você se precifica, para a forma como você se veste, para a forma como você se entrega. Existe uma coerência em todos esses lados? Ou existe uma pessoa falando uma coisa e entregando outra, cobrando de um jeito totalmente errado? Lembrando que imagem é poder. Jung tinha uma frase que me persegue desde a primeira vez que eu li. Até que o inconsciente não torne consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E é exatamente isso que acontece com o dinheiro quando você não conhece o seu arquétipo. Você vai continuar trabalhando muito e ganhando menos do que merece e vai chamar isso de o mercado está difícil. Vai continuar atraindo os clientes errados, vai chamar isso de azar, vai continuar batendo no mesmo teto e vai chamar isso de é uma limitação do meu nicho. Mas, gente, não é o mercado, não é o azar, não é o nicho, é você. É o arquétipo ali rodando no modo padrão enquanto você tenta resolver com muita estratégia o que só se resolve com consciência. Então, pessoas menos talentosas que você ganham mais, não porque elas descobriram um hack, é porque conscientemente ou não, né, elas encontraram o arquétipo delas e pararam de contradizê-lo. E aí as pessoas entendem e continuam respondendo. Então a pergunta que fica é: qual é o seu arquétipo e você está vivendo ele ou contradizendo ele todo dia? Que a resposta para essa pergunta vale muito mais do que qualquer estratégia na sua vida. E aí, meus amores, como vocês estão? Gente, eu tô tão feliz de fazer esse vídeo, já trouxe assim várias nuances do arquétipo. Eu tava estudando bastante sobre dinheiro, estratégia, que vamos agora em prosória. E cara, eu vou trazer esse conhecimento para eles, porque é um conhecimento muito incrível, que realmente às vezes só falta uma consciência atrás. Às vezes a gente não chega onde a gente quer porque nos falta consciência e estratégia. Por isso que eu trouxe esse manual maravilhoso e eu espero que vocês tenham absorvido muito desse conteúdo para cada vez arrebentarem mais e ficarem ricas e gostosas. Meus amores, muito obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 900 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Dá muito hype aqui embaixo. E claro, gente, já se inscreve toda segunda, quarta e sexta, saem vídeos novos. E também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas. Já posto esse vídeo pra aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosos e inteligentes. E a gente se encontra no próximo vídeo. Amo vocês demais, meus amores. Um beijo, tchau.